Olá, metafísicos e metafísicas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos, eu acredito que vocês já me conheçam, já que já passaram por todo esse processo para chegar até aqui, as aulas exclusivas da semana Jornada do Metafísico. Então, hoje é a aula 1, certo? E o tema será como se libertar das crenças universais e a verdadeira essência da lei da atração. A estrutura da aula de hoje será primeiro falar sobre o propósito do trabalho, o como e o porquê, o caminho para se chegar até um ponto de compreensão sobre a realidade, a revolução da consciência, o tema principal, né, que é como se libertar das crenças universais e a verdadeira essência da lei da atração, e por fim, perguntas e respostas das perguntas que foram feitas no WhatsApp, tá? Eu liberei o grupo e quem estava lá online viu e conseguiu fazer algumas perguntas. Eu tentarei responder o máximo de perguntas que der aqui, senão a gente deixa para as próximas aulas, ok? E muito provavelmente eu irei abrir para que façam mais perguntas, ok? Então, vamos lá. Começando pelo propósito desse trabalho, né? Eu sei que pelos títulos, talvez muitas pessoas tenham chegado até aqui considerando que fossem receber o tipo de conteúdo que estão acostumados a receber na internet por aí, de influenciadores e gurus. Mas eu já preciso deixar bem claro aqui que talvez vocês nunca nem tenham tido algum contato parecido com isso aqui que eu vou passar nessas aulas, tá? A minha proposta, o que eu quero ensinar é muito diferente do que estão ensinando por aí, tá? Por quê? O que eu vejo acontecendo na internet? Técnicas, técnicas e técnicas de manifestação de lei da atração. E eu passei muitas frustrações porque eu fui vivenciando coisas, dificuldades, problemas e sempre tentando resolver com técnicas. E isso só atrasou o meu processo de evolução. E os saltos de compreensão começaram a acontecer quando eu cheguei no conteúdo do qual eu vou transmitir aqui para vocês. Então a minha intenção é fazer com que você aprenda a lei da atração, mas não essa lei da atração que ensinam aí na internet, que falam que você precisa só visualizar e agradecer que tudo vai aparecer na sua frente. Eu quero que você se torne um co-criador. O que é um co-criador? Outra palavra que as pessoas confundem muito o significado. Co-criador, como fala já na palavra co, é como um copiloto. O copiloto, ele não está pilotando. Quem pilota é o piloto. Porém, o copiloto ele é uma ferramenta auxiliar. Então, o que nós somos quando nos tornamos co-criadores conscientes? Uma ferramenta para manifestação do desdobrar da consciência de Deus, que é o verdadeiro co-criador, que cria no estalar de dedos, né? Só que ele tem amor por toda a criação. E é isso que é necessário para se criar. Então nisso entra todo o processo de integração das sombras para que nós nos autoconhecemos e assim possamos aceitar o próximo. É isso que gera o amor incondicional que tanto falam por aí, que precisa ter amor para criar e etc. Se você não se autoconhecer, você vai continuar projetando as suas sombras no próximo. E quando você projeta a sombra no próximo, você acaba se repelindo àquela pessoa. E como que você vai amar alguém do qual você se repele, do qual você não gosta, né? Do qual a atitude dela te causa desgosto? Então você precisa entregar primeiro as suas sombras para começar a se amar e poder amar os próximos. E quanto mais você faz isso, se entra nesse processo de autoconhecimento, mais manifestações acontecem. E isso pode acontecer de diversas maneiras, tá? Diversas maneiras são ensinadas aí na internet para como fazer isso.
tem as culturas orientais, tem as culturas ocidentais, tem as ideias de Jung, tem as ideias da meditação transcendental, mas tudo é um processo de autoconhecimento. Tá? A gente vai chegar, crendo ou não, no último processo da evolução, que é a iluminação espiritual. Isso é inevitável com todo esse processo. Tá? Então, a iluminação espiritual é que cria. Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que conseguem até criar algumas coisas com a lei da atração, mas muito rapidamente estão insatisfeitas, querem outras coisas, ou perdem aquilo que criaram muito rapidamente. Então, isso é uma solução totalmente temporária e efêmera. Nós precisamos buscar algo que seja constante e consistente, para que não fiquemos mais dependentes de suprimentos materiais, mas sim nos tornemos um livre canal para o suprimento espiritual, que é eterno, harmonioso e infinito. Tá? Então, como e por que isso é possível? Porque só existe uma única realidade. Então vamos lá, desmistificando agora um pouco da mecânica quântica. Talvez muitos ainda estejam aprisionados da ideia da mecânica quântica, da dupla fenda, de eletromagnetismo, o que pensa atrai. Só que a mecânica quântica, ela não veio para explicar como atrair carro, casa, apartamento, né? Como diz aquele palestrante tão famoso que muito provavelmente muitos de vocês conhecem. Ela não veio para ensinar a fazer isso, tá? Isso é uma das consequências, mas a principal consequência que nós temos com a mecânica quântica é entender que tudo o que existe é uma consciência. Tudo o que nós vemos, que nós podemos tocar, é uma manifestação da consciência, do espírito, do invisível. Então o invisível se torna visível, o imanifesto se torna manifesto. Tá? Então é por isso que foi dito o seguinte: se você lê um livro de mecânica quântica e os teus olhos não brilharem, você não entendeu nada. Por quê? Quando um físico como Amit Goswami, o Fritjof Capra, entenderam, quando eles resolveram fazer os livros e falar sobre o que eles falam, o que eles entenderam naqueles momentos, né, de êxtase? Que eles falaram assim: eu preciso mudar, eu preciso me tornar honesto quanto à ciência e falar disso aqui. Mesmo que isso aqui vá contra todo o sistema científico, eu preciso falar disso aqui. Porque eles simplesmente entenderam que o tempo todo nós estamos sendo sustentados por Deus, que é a única realidade. Então, sendo Deus o Espírito que está manifestando o teu corpo, a tua consciência, a tua mente, por que é que deveria haver problemas, doenças, discórdia, pobreza, miséria, sendo que ele é infinito? Então, aí que vem aquela coisa: você pode trabalhar com a matéria ou pode trabalhar com a onda. Quando você trabalha com a matéria, você coloca sobre o mundo a sua percepção na matéria. E quando você coloca a percepção na matéria, você coloca a percepção da carência. Porque quando eu olho para isso aqui, eu não falo que eu posso multiplicar isso aqui, porque isso aqui é matéria. Mas se eu considerar que o mundo é espiritual, eu posso considerar que eu posso multiplicar dinheiro, que eu posso multiplicar a saúde, que eu posso manifestar todas as harmonias que eu precisar. Então, é uma questão de percepção. Você escolhe se você vai interpretar o mundo como onda, como espírito ou como matéria. E quando você interpreta ele como espírito, você reconhece Deus em tudo e em todos. Você intrinsecamente está relacionado a esta compreensão que as harmonias, as bênçãos, as benesses fluirão abundantemente para você, porque você vai reconhecer que você é um co-criador. E aí vem a história do co-criador. A consciência de Deus vai se manifestar através da sua, porque você transcendeu a ideia
dos dois poderes, de que Deus está lá e que nós temos que pedir algo para Ele e que Ele vai trazer, porque essa ideia dá a entender que tem algo que está fora de Deus, mas não tem nada que está fora de Deus, não tem o que Ele vai lá buscar e trazer para você, tá? É tudo uma questão de interpretação, tá? Então, o caminho. Por que esse caminho? Por que seguir esse caminho? Porque eu, como a maioria de vocês, esteve passando por muitas situações, dificuldades, problemas. Isso normalmente acontece com as pessoas que estão buscando uma compreensão maior da vida. Nós estamos cansados de continuar na vida medíocre, na miséria, e queremos uma compreensão maior. Então a gente acaba acaba por chegar nesses conteúdos que nós vemos na internet de lei da atração, etc., que é até uma ideia legal, uma ideia que nos enche o coração de satisfação, porque a gente pensa assim, putz, agora nossos problemas todos acabaram, né? Agora eu tenho a solução, mas depois de um tempo isso precisa ser alterado, porque as manifestações se tornam efêmeras, superficiais e curtas, né? Então eu cheguei nesse caminho, eu cheguei nessa questão de poder da mente, mas eu percebi logo que não estava ajudando em nada. Então eu precisei avançar na compreensão. E é isso que eu quero, que vocês deem um salto na compreensão da realidade. Eu sei que vai chegar muita gente aqui nesse conteúdo e vai acabar saindo pela não receptividade, porque vai querer manter a compreensão no nível do poder do pensamento, do pensamento mágico, de que eu escrevo uma coisinha no papelzinho, grudo na parede e isso manifesta, vai aparecer na minha vida. Mas, infelizmente ou felizmente, não é bem assim, né? Porque senão as pessoas poderiam sair fazendo mal aí como bem entendessem, ok? Então, eu separei aqui duas partes, né? Duas partes de dois textos, de dois livros do Joel Goldsmith. Um é do livro Trovejar do Silêncio e o outro é do Caminho Infinito. E eu vou ler esses dois textos aqui e vou dar a explicação, né? Fazendo a correlação com a verdadeira essência da lei da atração e a libertação das crenças universais. Então vamos lá. Ó, afora isso, o que aconteceu é conhecido como a ciência do pensamento positivo, concebida para manipular o cenário humano. Por exemplo, se alguém não tem uma casa, tudo que tem que fazer é fazer um pensamento positivo e a casa aparecerá. Ou se não tiver uma companhia satisfatória, bastará um pouco de pensamento positivo para que aquela desapareça e apareça uma nova. Se alguém sofrer de alguma doença, só um pouco de pensamento positivo e, como passe de mágica, a doença desaparecerá e um corpo harmonioso aparecerá em seu lugar. Mesmo quando esse tipo de terapia mental resulta eficaz e muitas vezes aqueles que se utilizam dessa técnica ainda vivem em um mundo físico, em um universo físico, um corpo físico, um companheiro físico. Algo físico sujeito às leis do bem e do mal, e num dia muito próximo é bem possível que a desarmonia e a discórdia comece de novo. Porque quando a gente está nessa ideia da matéria, a gente está sujeito à ideia da finitude, tá? Então, tudo que é harmonia, uma hora vai acabar, e tudo que é discórdia, uma hora vai acabar. Então, quando a gente está trabalhando na ideia de matéria, a gente tem que aceitar as leis que estão impostas à matéria. Quando a gente está trabalhando com o espírito, a gente vai trabalhar com as leis que estão impostas ao espírito, ok? Então, é isso que ele falou aqui. Quando a gente acha que basta um pensamento positivo e tudo vai mudar. Os pensamentos positivos, eles realmente vão ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. Porque se ela vem numa vida inteira com 70 mil pensamentos por dia negativos,
até agora ela deve ter criado muita coisa negativa para a vida dela. E aí quando ela muda essa atitude mental, é claro que aquilo ali melhora muito, ajuda muito, ela dá um salto e as coisas começam a melhorar. Só que chega num ponto que é o ponto onde tem que ser transcendido. Ou ela continua ali na mente e as coisas voltam ao normal, como era antes, como era quando ela acreditava que só tinha o poder físico, né, onde nós temos que ganhar coisas por suor, e ela vai continuar naquele estado, ou ela dá um salto para a compreensão, para que o espírito haja através da mente dela, para que o espírito atue através da mente dela. Então, se escolher continuar na mente, e é justamente na mente onde existe essa ideia de dualidade, vai continuar, os problemas vão continuar acontecendo, né? A menos que ela atue, né, com uma consciência espiritual, que ela preenche a mente dela da verdade espiritual, então ela vai se incumbir da receptividade da verdade espiritual, né? Do testemunhar da consciência de Deus, que é o Criador, que é o que cria, e não o ego. Agora, o segundo texto aqui, que é praticamente uma continuidade, mas é do outro livro, né? Tem uma conectividade muito grande. Comecemos por entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se do reino da realidade, do qual mantemos um falso conceito. Então tem muita gente que fala assim: ah, toda matéria é ilusão. Não, a matéria não é ilusão. Isso aqui não é ilusão, porque senão eu não conseguiria tocar, né? Não conseguiria escrever, não conseguiria interagir. A matéria não é uma ilusão. O que é ilusão é a nossa percepção, o que a gente projeta sobre a matéria. Porque a gente acredita que isso aqui é um bloco material, né? Mas isso aqui é uma manifestação da consciência. Então já mudou a sua percepção, porque a consciência ela não tem limites, mas a matéria tem. Então se você projeta no mundo uma ideia de separatismo, você vai ter que estar novamente sobre as leis do separatismo, do materialismo, ok? Então o que a gente tem que mudar é a nossa percepção, e não é a matéria, não é o externo que vai mudar, ok? Por que eu falo isso? Porque ainda eu sei que muitas pessoas já entenderam isso, né? Mas tem muitas que ainda não entenderam, tá? Tem muito conteúdo aí na internet que explica as coisas de forma errada, então por isso a gente precisa bater bastante vezes nas teclas para que as pessoas possam entender. Então, para obtermos saúde, harmonia em nossa vida, saúde e harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer, nem mesmo mudar este universo material e efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos de nossa existência. Ok? Isso que eu falei agora. A gente precisa mudar o nosso conceito de que tudo é matéria, que existe um reino espiritual separado de nós, e aí que Deus precisa atuar sobre isso para trazer isso para nós. Mas, na verdade, Deus é justamente isso que nós queremos trazer para nós. Então basta compreender que somos um com o Pai, que isso que nós precisamos flui abundantemente para a gente. O pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, talvez com vários deles. A pessoa pode estar doente, pode estar passando necessidade financeira. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação de desarmonia e na cura de doenças, pela oração a um poder mais alto, ou pela aplicação das leis espirituais, ou da verdade às condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Então, quando a gente chega nesse assunto, tudo tem aquele ar meio místico e tudo mais, a gente sente que descobriu uma coisa incrível, né? E realmente é incrível naquele momento, mas depois de um tempo começa a perder a graça, né? E a gente fica sedento por algo, por uma compreensão maior.
E tem pessoas que acabam deixando de lado essa sensação de busca, de uma necessidade de buscar algo maior e se mantém naquilo ali, mesmo que não esteja mais satisfazendo nada ou desacredita, deixa de acreditar que existe realmente essas leis e tudo mais e se torna cético de vez. Eu já vi muitas pessoas que aconteceram isso. Tá? Continuando aqui. Eles não podem acrescentar. Tá. Por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade, apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem acrescentar harmonia de espiritualidade imortal às condições humanas. Deus não criou e nem rege as coisas humanas. Então, o que é necessário? Compreender que só existe um poder. Não adianta querer que Deus haja nas condições humanas, porque enquanto você acreditar nas questões materiais, as leis que regem as questões materiais vão se manter. As leis, por exemplo, do envelhecimento, né? da carência, do enorme esforço que falam que é necessário para se enriquecer, etc. Né? Então, enquanto você achar que vai ter algo que vai atuar sobre a tua vida, você está muito enganado. Né? A sua vida tem que ser... Esse suprimento tem que desdobrar de dentro de você. Tem que vir de dentro de você. Isso ele fala, se não me engano, no capítulo 9 desse livro, do Caminho Infinito. Ele fala que o suprimento ele vem da nossa própria consciência. Né? E é por isso que uma pessoa que fica rica, que é rica, né, que se tornou milionário, se perde tudo, fica rico novamente com uma facilidade extrema, porque é a consciência dela que está criando aquilo ali. Né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que lhe parecem loucura, nem pode entendê-las, porque só podem se discernir espiritualmente. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Essa pergunta eu deixo aí para vocês, tá? Para que vocês se questionem. Você está buscando Deus apenas para suprir as suas necessidades ou está buscando Deus para conseguir consumar a verdade, para compreender a realidade? Então, eu vou responder aqui agora duas perguntas que deixaram aqui, que são as perguntas mais relevantes, ok? Que eu encontrei aqui. Só deixa eu... Continuando aqui, tive que ligar o ventilador porque tá um calor danado. E então eu falei que eu ia responder duas perguntas. Eu vou responder 4 perguntas aqui porque tem bastante pergunta e as perguntas que fizeram são tanto quanto profundas, né? Precisam de uma explicação um pouco mais aprofundada. Então, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou responder 4 perguntas. E a primeira que fizeram aqui é: como é ter consciência? Aliás, eu acho que ela quis dizer como ter consciência, né, de quem eu sou na vida, no universo. Bom, a consciência ela é um produto intrínseco a todo ser que chegou no estado de evolução humano, né? E aí a gente tem que se atentar ao seguinte: a gente tem 2 centros psíquicos, a gente tem o consciente e o inconsciente. E a gente se torna mais consciente conforme a gente toma consciência daquilo que é o inconsciente, ou seja, daquilo que é desconhecido, né? Então, para a gente conhecer essa parte nossa que está lá no desconhecido, a gente precisa de um processo de autoconhecimento, né? De integração das sombras, né? De aceitação daquilo
do passado, dos traumas, etc., da ressignificação, e através dessas ressignificações a gente vai tomando cada vez mais consciência daquilo que está no nosso inconsciente, a gente vai se tornando cada vez mais consciente. E aí a gente acaba inevitavelmente tomando consciência da nossa luz, da nossa centelha divina, como o pessoal chama, né? Porque a gente vai se tornando mais transparente, a gente vai aniquilando aquelas partes que estavam nos personificando, né, como pessoas ahn, ahn, é, com aquelas crenças, com as crenças que nos fazem ver a realidade distorcida, né? Como se tivesse com óculos e esse óculos estivesse cheio com vários insufilmes. E aí esses insufilmes impedem que você veja a realidade com transparência, ok? Então isso que é ter consciência, é você investigar cada vez mais a si, tornando, iluminando aquelas partes que você ainda não enxergou, tá? Da realidade que está no seu inconsciente. Como mudar a minha realidade? Então, assim, quanto mais a gente toma consciência do nosso inconsciente, dessas coisas que estão perturbando a nossa visão, que estão deturpando a nossa visão, mais a gente muda a nossa realidade e as ações para o nosso exterior, elas vão mudando ao mesmo nível que a gente se autoconhece. E aí essas mudanças nas ações implicam em mudanças nos resultados. E aí a realidade muda inevitavelmente, tá? Porque vai ter uma mudança de frequência na consciência, tá? Então as situações que a pessoa vai atrair serão diferentes, vai atrair oportunidades para ganhar dinheiro, para ter saúde e etc. Então o processo de autoconhecimento é inevitável, tá? Como ser merecedor de tudo que já está pronto para mim no universo? Todos nós já somos merecedores. Todos nós já somos merecedores porque nós somos uma individualização da consciência superior, da consciência que permeia toda a realidade, tá? O Criador, ele, por amor e para ter novas experiências, ele se individualizou em cada um de nós, em cada consciência, em cada ser. E aí cada ser vai trilhando o seu caminho, né, por livre-arbítrio de expansão da consciência e vai vivenciando coisas diferentes. E isso agrega informações diferentes para o Criador. E sendo nós uma individualização dele, temos somos herdeiros, né, co-herdeiros de toda a criação, né? Então todos nós já somos merecedores. A gente precisa apenas se conscientizar disso, se conscientizar da nossa natureza divina, né? Perceber que nós somos um com essa consciência maior, tá? Porque o que nos afasta? O que nos afasta são justamente os filtros das crenças, as sombras que nos afastam da consciência superior, tá? Quando você começa a se autoconhecer e começa a aniquilar essas crenças que deturpam sua realidade, você começa a voltar e começa a compreender isso, tá? E aí você começa, a sua consciência mesmo já começa a fluir as benesses, tá? Então, todos nós somos merecedores. A questão você precisa se autoconhecer para reconhecer essa verdade. Isso não acontece de um dia para o outro. Eu estou falando aqui para você e aí pode parecer assim: poxa, beleza, eu sou cordeiro, eu sou filho de Deus, a minha consciência é infinita porque ela é uma com Deus, mas cadê? Não é no outro dia que vai acontecer isso, porque você precisa trabalhar na sua consciência, porque é uma questão de sentir, mais sentir do que de saber, tá? Quando eu falo de saber, eu falo de questão intelectual, tá? De raciocínio, mas precisa ir para a parte sentimental, né? Para o vivenciar. Inclusive fizeram uma pergunta sobre isso e provavelmente eu vou responder na próxima aula porque ela tá mais aqui para baixo, tá? E aí, por último, realmente é necessário agradecer por tudo? É necessário sentir gratidão. Não é necessário agradecer necessariamente.
Porque muito mais importante do que falar eu agradeço é sentir, estar grato por isso, tá? E aí, novamente, a gente vai entrar numa questão de autoconhecimento. Novamente a gente vai entrar numa questão de autoconhecimento. Por quê? Porque se nós ainda estamos buscando, as coisas materiais e ainda temos desejos, nós ainda estaremos preocupados com aquilo que nós não temos, tá? E aí, por que nós nos sentimos preocupados com o que nós não temos? Porque nós ainda sentimos uma carência interna e a gente projeta isso para o externo, pensando que com dinheiro, com casa, com um namorado, a gente vai conseguir suprir essa questão interna. Isso é uma projeção do próprio inconsciente, tá? E aí depois que a gente descobre, a gente começa a buscar internamente. Então, quando você começar a buscar internamente, esse sentimento de gratidão já vai vir internamente, porque você vai se conscientizar daquilo que você tem na sua vida, automaticamente. Você vai se tornar mais introspectivo, mais reflexivo, e o sentimento de gratidão vai vir automaticamente. Então não é necessariamente agradecer, mas sentir a gratidão. E aí o agradecer ele vem como uma consequência. E por último, né? Vamos ver, calma aí. Eu vou responder mais uma aqui. Tá? Boa noite. Como identificar minhas crenças? Como faço para ter consciência? Ficou meio confusa aqui a conversa, porque a pergunta, porque ficou assim: como identificar minhas crenças? Como faço para ter consciência? Elas está limitando? Eu acho que ele quis dizer como faço para ter consciência se elas estão me limitando? Tá. Como identificar minhas crenças? A gente identifica as crenças pelos resultados, tá? Ou como estão sendo os seus resultados na área financeira, na área de relacionamento, na área da saúde? Como que você está tendo, como estão os seus resultados? Se você está tendo resultados negativos, significa que você tem crenças negativas ou que não vão de acordo com aquilo que você deseja. E aí você precisa voltar, investigar aquilo, principalmente da parte materna e paterna, tá? Isso é o que mais influencia, tá? Se não tiver, caso não tenha sido criado com mãe ou com pai, tem que ver a influência de quem criou, porque a gente sempre vai se basear nisso, tá? Tem que ver situações possíveis que puderam causar uma deturpação na visão do dinheiro, do relacionamento, algo do tipo, e também na questão de relacionamentos sociais, né? Cultura, escola, crenças que amigos puderam passar também. Então tem toda essa questão. Então, para identificar as crenças, a gente vai ter que entrar novamente num processo de autoconhecimento e se perguntar. Aí a gente entra também naquela questão de estar presente, né? Quando você vai tomar atitudes, você tem que entrar em contato consigo mesmo para se perguntar se aquela atitude vai de acordo com seus propósitos, né? Porque normalmente a gente tende a querer ficar na zona de conforto. A zona de conforto ela sempre vai estar arraigada no final das contas, tá? Quando se diz em questão de crenças. Porque o mais confortável é ter conhecimento, mesmo que o conhecimento não esteja dentro daquilo que vai gerar resultado pra gente. A gente prefere estar no conhecido, né? E aí muitas vezes, para se manter na zona de conforto, a gente prefere manter aquela informação como uma informação correta, mesmo que ela não esteja trazendo bons resultados para nós. Então, para identificar as crenças, a gente vai precisar entrar num processo de autoconhecimento e é algo mais complexo. Você vai ter que estudar, vai ter que buscar referências naquela área que você quer mudar, ok? Então é isso. Na próxima aula, então, a gente vai terminar de responder aqui mais uma, duas, três, quatro, mais 5 perguntas. Hoje foram respondidas 5, mas na próxima serão mais 5. E o tema da próxima aula será como atingir a consciência metafísica e a inteligência emocional, o caminho para a elevação espiritual. Por que criar expectativas é tão prejudicial? Ok? Peço para vocês aqui que deixem seu comentário para ajudar na comunidade, para que a gente possa se ajuntar e
e pegar a dúvida geral das pessoas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do próximo, e aí a gente gera essa interação, essa conversa, que é algo muito legal para que nós podemos nos desenvolver melhor. Uma coisa que eu procurei muito no começo foi uma comunidade onde pudesse trazer as dúvidas semelhantes das pessoas, e eu não encontrei. Por isso essa ideia de criar essa comunidade da Jornada do Metafísico. E se ficou alguma dúvida dessa aula aqui, deixa também nos comentários, que eu vou responder o máximo de perguntas possível nas próximas aulas que ainda estão por vir, ok? Não esqueçam de acompanhar os e-mails e as conversas no WhatsApp, onde eu estarei notificando das próximas aulas, ok? Um grande abraço e um beijo para todos.